Oi, gente. Na aula de hoje, o nosso objetivo é apresentar a vocês uma nova faceta do segurado especial, tá? Que a partir do ano passado pode ter empregados desde que não permanentes. Sempre se cogitou da existência de empregados para o produtor rural pessoa física, considerado empregador rural e enquadrado na categoria de contribuinte individual. Mas para o segurado especial, o que acontecia era o seguinte: a Constituição, no seu parágrafo 8º, artigo 195, parágrafo 8º, cogitava do produtor rural que trabalhasse em regime de economia familiar, que não tivesse empregados permanentes. Quando a Lei 8.212 e a Lei 8.213 regulamentaram a figura desse produtor que exerce atividade em regime de economia familiar, a leitura feita da previsão de não existirem empregados permanentes passou a ser, num primeiro momento, a não existência de forma alguma de empregados. Então, a regra era o seguinte: segurado especial só é considerado como tal, até um dado momento, na medida em que não possua nenhum empregado. A partir do início de 2008, isso é alterado, tá? E passa o segurado especial a poder manter empregados desde que não sejam empregados permanentes, ou seja, pode manter pagando no máximo 120 diárias por ano. Então, eu vou fazer aqui um confronto entre a condição do segurado especial e o antigo, né, empregador rural, que é aquele hoje denominado produtor rural pessoa física, que este segundo pode manter empregados de forma permanente. Então, eu vou apresentar para vocês qual seria o grupo de contribuições de um especial, inclusive em face da existência de empregados, e vou mostrar também quais são as obrigações de um empregador rural relativamente aos empregados e relativamente à sua própria condição de segurado contribuinte individual. Então, me acompanhe aqui no quadro. Então, o segurado especial, ele no passado não possuía empregados. Então, a única previsão que tem para ele contribuir é tendo em vista, né, aquela contribuição de 2% mais 0,1% mais 0,2%. Destinação dessa contribuição, tá? Seguridade, SAT, GILRAT e SENAR. Então, essas são as contribuições, todas incidindo sobre a receita bruta da comercialização da produção rural. Então, basicamente, era essa a contribuição, né? Hoje, continua existindo a contribuição num total de 2,3, Seguridade, SAT e SENAR, só que a base foi ampliada no sentido de acontecer também o cálculo de contribuição sobre a receita bruta da produção, né, e venda, portanto, de artesanato, sobre a venda de produção artística e a prestação de serviços rurais. Vejam, essa contribuição ela é devida pelo segurado especial não em face de sua condição de empregador, mas tendo em vista a sua condição de segurado, tá? E ela não será exigida quando ele vai em busca de benefícios. Quando o segurado especial vem em busca de um auxílio-doença, salário-maternidade, ou aposentadoria por idade ou invalidez, ele deverá comprovar o efetivo exercício de atividade rural. Quando muito, a apresentação de uma guia da Previdência com o pagamento dessas contribuições vai ajudá-lo a comprovar que naquele mês ele exerceu atividade rural a ponto de ter vendido sua produção e contribuído. Muito bem, o que acontece agora? O nosso amigo segurado especial, ele pode ter empregados, não é isso? Empregados, tá? Mas desde que não permanentes. Relativamente a esses empregados, o segurado especial
vai ter que reter a contribuição deles, que vai ser de 8, 9 ou 11%, não é isso? Então, contribuição de 8, 9 ou 11%. Vejam, é mais provável que existam aí trabalhadores, né, recebendo na primeira faixa, portanto, a retenção ficaria, regra geral, no percentual de 8%. Então, olha o que acontece. Até um dado momento, ele não podia ter empregados, o que quer que ele contribuísse sobre a receita seriam contribuições, essas aqui, não é? Destinadas ao custeio da Seguridade, SAT, Senar, mas lhe diziam respeito, embora não fossem exigidas na hora de ele se aposentar. Mas a partir do momento em que ele tenha empregados, o que vai acontecer é o seguinte: ele, sendo patrão, vai ter que ter algum desembolso no sentido de trazer recursos para, né, a previdência desses trabalhadores. Então, enquanto os trabalhadores têm a previsão desta contribuição aqui, o nosso amigo segurado especial, como empregador, vai passar a ter esta contribuição sendo tratada como parcialmente patronal. Então, eu diria que a partir do momento em que ele possa ter empregados, a parte patronal que lhe diria respeito enquanto contratante passou a ser esse grupo de percentuais que estão aqui. Então, 2, 0,1 e 0,2, que no passado eram contribuições exclusivamente de segurados, a partir do momento em que ele possa ser um empregador, ele vai ter isso também como aporte de recursos para custeio da previdência dos seus empregados, de acordo? Agora, se nós formos examinar o nosso amigo empregador rural, o empregador rural, também referenciado como produtor rural, né, pessoa física, que pode inclusive ter empregados permanentes, manter empregados a qualquer título. Ele, enquanto segurado, ele é um contribuinte individual, mas ele vai ter empregados, não vai? Então, na medida em que este empregador tenha empregados, o que vai acontecer é que ele vai ter a obrigação de reter. Então, o empregador aqui, né, vai reter a contribuição dos segurados no percentual de 8 ou 9 ou 11% do salário de contribuição desses trabalhadores, tá? E a parte patronal, já que ele é patrão, pode ter quantos empregados queira, pelo período que ele bem entender, ele vai ter uma contribuição patronal que vão ser aqueles mesmos percentuais, 2% para a Seguridade, 0,1% para o SAT Gilrat e 0,2% destinado a um terceiro chamado Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, contribuições essa incidindo sobre a receita bruta, né, da comercialização da produção rural, tá? Então, deixa eu só consertar aqui. Então, sobre a receita bruta da comercialização da produção. Vejam, essa contribuição aqui, esse grupo de contribuições, sempre teve natureza patronal. Diz respeito ao desembolso devido por esse empregador, tendo em vista a existência de empregados e avulsos, só que em vez de ser calculada uma contribuição patronal sobre a remuneração dos empregados, se calcula essa contribuição aqui sobre a receita. Se ele fosse em busca de uma aposentadoria, tá? Querendo se valer destes percentuais por ele recolhidos, né? Ele não conseguiria. Por que não? Porque ele é um CI. E para ele se aposentar, mesmo ele tendo pago durante anos a fio
esses valores, tá? O que vai acontecer é que vai se exigir dele uma contribuição, como se exige dos demais contribuintes individuais, de 20% sobre o salário de contribuição. Então, vejam vocês o seguinte, tá? Eu tenho aqui a seguinte situação, tá? Tenho aqui a contribuição dele enquanto, tá? Enquanto segurado, tá? Então, enquanto segurado, ele é um CI e paga 20% sobre seu salário de contribuição. Tenho aqui as contribuições dele, na verdade dele não, dos empregados dele, as quais ele é obrigado a reter, tá? E tenho aqui as contribuições de natureza patronal. Então, ele, ao pagar sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, ao pagar também sobre a receita, né, de venda de artesanato, de produção artística, de turismo rural, nessas hipóteses todas, a contribuição é para custeio da previdência dos seus empregados. Agora, para ele, é necessário pagar isso daqui. Voltando lá para o segurado especial, tá? O que eu vou ter aqui? O segurado especial, como é que ele vai se aposentar? Ele não precisa nem provar a contribuição, ele prova exercício, tá? De atividade rural durante o período necessário previsto como carência. Por exemplo, para se aposentar por idade, ele vai provar 180 meses de efetivo exercício de atividade rural. Essa contribuição é devida por ele enquanto segurado, mas também tendo em vista a sua nova condição, que é, tendo em vista essa possibilidade de contratação, ele passa a ser também um empregador. De acordo? Tá? Então, isso aqui é uma novidade desde o ano passado. Então, eu tenho uma contribuição que originalmente era só de segurado, agora ela passa a ser de segurado e também de patrão. Tá? Já essa daqui, ela é patronal. Ela não é contribuição, tendo em vista a condição deste empregador rural como contribuinte individual. E, por fim, eu queria chamar a atenção para vocês de uma novidade que foi criada também o ano passado, através de uma alteração, né, no Estatuto do Trabalhador Rural. Tá? O Estatuto foi modificado no intuito de colocar um trabalhador que seja contratado em sistema, né, de pequeno prazo. Então, o trabalhador contratado em sistema de pequeno prazo, que não pode ultrapassar o máximo aqui seria, portanto, 2 meses, não pode ultrapassar 2 meses por ano. Então, o mesmo empregador só pode manter esse trabalhador, se quer considerá-lo como trabalhador em sistema de contrato pequeno prazo, por um período máximo de 2 meses, segundo o artigo 198, seja um segurado especial, seja um produtor rural que o contrate, deverá reter dele 8% sobre o salário de contribuição. E este trabalhador aqui, enquanto segurado, ele vai ser enquadrado na categoria de segurado empregado. Então, seria uma nova modalidade na área de trabalhadores rurais enquadrados na categoria de empregado. Então, vejam vocês, temos aí, né, 3 situações a serem levadas em consideração. Segurado especial hoje pode ser empregador, desde que mantenha empregados não permanentes. Pagamento máximo de 120 diárias. Onde tem empregado, além daquela contribuição de 8, 9 ou 11,
tem que existir um aporte patronal. Eu digo então a vocês que esse aporte patronal passa a ser também aquela contribuição calculada sobre a venda da produção. No caso do produtor rural pessoa física, empregador rural, que é enquadrado na categoria de contribuinte individual e que pode ter empregados permanentes, desde sempre a contribuição patronal dele é a incidência dos 2% mais 0,1% mais 0,2% a título de cenário, esta última, sobre a receita bruta da comercialização da produção, tá? E ele, para se aposentar, precisa contribuir enquanto individual com 20% sobre seu salário de contribuição entre um salário mínimo e o teto. E, por fim, aproveitei para lembrar que a criação da figura do trabalhador em sistema de contrato de pequeno prazo, que, para cada empregador, ele só será contratado nessa sistemática se ficar no máximo 2 meses por ano. E o artigo 98, no seu parágrafo único, determina que o contratante deverá descontar dele 8% sobre seu salário de contribuição. Então, aqui terminamos esse assunto e adiante estaremos fazendo alguns exercícios a respeito dessa matéria. Até lá, gente!